tá? Então, nesse caso, deixa eu só voltar aqui. Aí, pronto, tá aparecendo. Então, nesse caso, tá? No mês 3, a gente vai ter aí algumas ações principais, como, por exemplo, né, o Dia da Mulher, o Dia do Consumidor e o Dia Mundial da Saúde Bucal. O Carnaval eu acabei não colocando aqui, porque daí, no caso, nós já estamos meio que chegando ao fim dele, mas, por exemplo, no mês anterior, a gente acabou colocando ali, né, aquela questão do pré-carnaval, mas dependendo da região, aí eu conheço algumas regiões que duram o mês inteiro, então fica aí a critério de vocês, tá? Mas as principais mesmo, eu acredito que dá para trabalhar bem legal com essas três aqui, tá? E aí, claro, né, sempre confira se não é o aniversário da clínica ou o aniversário da sua cidade, porque dá para você fazer uns materiais bem interessantes, umas campanhas bem interessantes com esse tipo de temática, tá? Beleza. Então, contextualizando aqui, essas ações internas, elas servem para quê? Para vocês conseguirem usar até mesmo no atendimento de leads de vocês. Então, por exemplo, né, hoje quando eu vou conversar com um lead, a gente tem duas opções. Eu tento conversar com ele, colocando ali a questão, ah, não, porque você se cadastrou na minha campanha, né, e tudo mais, ou eu posso usar isso ao meu favor. Né, por exemplo, você está conversando com um lead que é a mulher. Então você fala, olha, referente a esse mês, a gente tem ali o mês da mulher, né? Você de repente falar com essa pessoa usando esse contexto pode dar para ela, né, um ar de exclusividade, um ar de que é algo, por exemplo, válido somente para esse mês. Porque quando a gente trabalha com lead, normalmente o pessoal faz o quê, né? Quer sempre deixar para depois. Então, quando a gente, no caso, trabalha com um contexto, né? A gente coloca aquela campanha em algo, né, que a gente consegue tangibilizar para o paciente. Por exemplo, o mês da mulher não é todo mês que tem. Né, vamos pegar aqui, ó, mês do consumidor, ou o dia do consumidor, não é todo mês que tem. O Dia Mundial da Saúde Bucal não é todo mês que tem. Agora, quando a gente coloca nessa questão de uma data temática, né, de algo exclusivo para o mês, fica mais difícil, né, para o paciente, no caso, querer deixar para frente. Não que ele não vá, tá? Mas pelo menos ele entende que é algo que não vai ter sempre. Entende? Então, por exemplo, o aniversário do paciente mesmo, quando a gente vai fazer a campanha de aniversariante do mês, que no caso ele está incluso, né? Não tem muito o que fazer. Se ele, por exemplo, quiser usar isso mais para frente, não é válido, porque aquela campanha é válida somente para o mês do aniversário dele. Então, a não ser que o paciente faça 2 aniversários no ano, né? Mas até então isso não é muito normal. Então a gente traz essa questão de, meu, é válido somente para esse mês. Então a gente, em nossa experiência, percebeu que quando a gente traz essa data temática, a gente usa o que está acontecendo dentro daquele mês, a gente consegue converter um pouco mais o lead, ainda mais o lead, né? Então isso aumenta a nossa taxa de conversão, principalmente porque diminui as objeções. A gente consegue realmente colocar para esse paciente, ó, é válido somente nesse mês. Fica mais fácil para eles entenderem. Agora, quando a gente não coloca nada, fica solto, e aí acaba sempre, ah, não, porque eu deixo para o mês que vem. Porque sempre vai surgir um iPhone novo, sempre vai surgir um compromisso novo, né? Sempre vai acontecer algo novo e a saúde vai sempre ficando para depois. Então, auxilia no atendimento aos leads, na ligação, na própria conversa com o WhatsApp, ajuda mesmo também na questão de resgatar pacientes inativos ou até mesmo pessoas que fizeram avaliação e não fecharam. Então, hoje a gente conhece muitas clínicas que às vezes não sabem por onde começar, ou às vezes tem aquele receio, ah, mas será que a mensagem que eu vou mandar, ela serve? Então, aqui, as datas temáticas, né, por exemplo, a gente consegue, ó, ter várias ideias, né, diferentes, inclusive, para a gente trabalhar com essa base de clientes. Então, a gente tem uma justificativa até, né, para entrar em contato com os pacientes. Então, ajuda até nisso, até nesse resgate ali, tanto de pacientes que fizeram avaliação e não fecharam, como os inativos. Então, eu poderia, por exemplo, pegar todo mundo que não fechou, e às vezes você está lá já tentando ligar, mandar mensagem, áudio, tentando de tudo, e o paciente não responde. Numa dessa, por exemplo, esse mês tem o mês da mulher. Então, de repente, você fazer algo personalizado ali para todo mundo que é mulher, talvez dê mais resultado, talvez ela se identifique, talvez isso chame a atenção dela. Né? Para os homens, por exemplo, dá para trabalhar com a questão do dia do consumidor. Então, de repente, isso chame a atenção do paciente.
Tá? Ela ajuda até mesmo na negociação, então, como eu falei, né, essa questão de, às vezes, você está falando com o paciente ali, na hora da avaliação, está negociando com ele, e você passou ali, até mesmo o plano de tratamento, passou ali os valores, ele fala, eu vou dar uma pensada, eu vou ver com a minha mulher, é porque eu só posso no mês que vem. E aí você vem o quê? Usa a questão das datas temáticas, falando, que mês que vem não tem o dia da mulher, mês que vem não tem o dia do consumidor, mês que vem não tem o dia mundial da saúde bucal. Então fica mais fácil para o paciente entender que não tem, né, mais para frente essa campanha, porque normalmente eles acham, não, é só você fazer, só você não tem esse valor mês que vem, né, e às vezes eles ficam questionando por que não é possível fazer isso. Então agora a gente dá esse contexto, a gente tangibiliza para ele e explica o porquê que a gente não consegue fazer isso e que essa campanha é válida somente para esse mês. No final, é claro que vocês sabem que vai ter campanhas todos os meses, né? A clínica vai continuar existindo e sempre a gente vai estar fazendo algumas ações estratégicas, porém com temáticas, né, diferentes e benefícios diferentes. Elas servem também para vocês venderem mais para quem já é o cliente de vocês, né? Então isso é muito legal, tá? Trabalhar com o que vocês já possuem, sem a necessidade de fazer investimentos externos ou aumentar o investimento ali, de repente, na plataforma, né? Serve também para decorar a clínica, então sempre para trazer um ar de novidade, né? Então, por exemplo, todo mês a clínica tem o mesmo ambiente. Quando a gente trabalha aqui, então esse mês da mulher é a ação que eu vou trabalhar, a gente pode colocar um cuidado, a gente pode colocar uma decoração, a gente pode fazer algo diferente para aquelas pessoas que estão ali, para não ficar sempre a mesma coisa. E como a gente, no caso, sempre se preocupa em trazer para os nossos clientes o cronograma do ano, ou seja, todo mês, né, sem exceção, tem ações internas para você decorar, tem ações internas para você trabalhar, então o paciente vai olhar aquilo ali e sempre vai ver que tem um cuidado, sempre vai ver que tem uma coisa diferente, entendeu? Ele sempre vai ser surpreendido, né, de que sempre vai ter uma temática diferente para ele trabalhar. Agora mesmo eu já fui tanto em consultórios médicos como em consultórios odontológicos, que a última vez que eu fui, né, tava, no caso, sei lá, vamos colocar 2 anos, eu tinha ido de novo, e aí estava exatamente essa última experiência, né? Então, às vezes as pessoas não se colocam ali como o seu próprio paciente, não desenha a jornada que o seu próprio paciente faz, acaba caindo na rotina, mas isso para o paciente faz muita diferença. Por exemplo, tem clínicas que não se importam ainda de colocar ali, de repente, um mimo, um comes e bebes, alguma coisinha ali na recepção. Às vezes alguns falam que é porque dá muito trabalho, outros acabam falando que é porque aumenta muito o custo. E até, de certa forma, dependendo do que você for colocar ali, acaba sendo um investimento mesmo. Mas e por que não, talvez, somente nas datas temáticas que você acha que faz mais sentido? Pode ser interessante para vocês trabalharem, tá? Então, tudo isso entra nessa questão do cuidado aqui com sua clínica e até em promover uma experiência e de fidelizar os teus clientes. Então, por exemplo, o paciente que vai fazer uma avaliação, só o fato dele chegar na sua clínica, ele já vê todo esse cuidado, tem uma decoração, tem algo diferente, tem uma data temática, tem um contexto, e aí ele vai para uma outra clínica que não tem nada disso. Só o fato, então, de você fazer isso acaba já sendo um diferencial competitivo. Então, isso vai pegar, né, tanto quem é novo dentro da sua clínica, como também quem já é seu cliente, né? Porque hoje também, né, essa questão de você trabalhar para você fidelizar um cliente, para você se importar tanto com os clientes que você já tem, né, você acaba tendo uma retenção maior, consequentemente, uma lucratividade maior. Porque é muito melhor, às vezes, você focar naquilo que você já tem, é mais barato, eu digo, do que, às vezes, você focar num novo. Não que você vai deixar de fazer ações para você conseguir clientes novos, mas é porque hoje muitas clínicas focam só nos novos e acabam esquecendo de trabalhar com foco naquilo que você já tem, entendeu? Então a gente trabalha sim com aquilo que você já tem, mas com foco também nos novos. Um não inibe o outro, ok? Então essa ação ela trabalha tanto quem já é seu cliente para você fidelizar, quanto também para os clientes novos para você conseguir conquistá-los, vamos dizer assim. Beleza? Então, agora, uma vez contextualizado aí o porquê, né, colocando aí dentro, a gente falando a mesma língua, a gente alinhado já em relação a por que serve essas campanhas, vamos trazer agora para vocês aqui na prática um pouquinho do que a gente pensou. Então, a gente fez um estudo, olhou ali para esse mês, né, do que vai ter, ok? E colocou aqui para vocês, só agora, entre aspas, copiarem, colarem aí para a clínica de vocês.
Tá? Lembrando que cada um vai ter a sua particularidade, isso aqui são sugestões, né? Mas já dá para vocês terem um norte aí referente ao que dá para fazer. Beleza? E assim, o dia da mulher é dia 8/3. Não se preocupa somente com essa questão do dia. Vocês podem trabalhar com a semana, vocês podem trabalhar com o mês, vocês podem trabalhar com o dia. Então, vocês podem trabalhar, né, um período inteiro com essa temática, ok? Dá para você ter um aproveitamento muito bom. Então, em relação aqui ao Dia da Mulher, tem muitas coisas que dá para vocês fazerem, tá? Muitas mesmo. Então, no caso, a gente passou aqui para vocês aquilo que a gente notou que deu mais retorno, mas lembrando, cada clínica, cada região tem a sua particularidade. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar, né? A clínica trabalhar fazendo contato com toda a sua carteira de clientes, tanto ativos quanto inativos, com o objetivo de falar sobre essa campanha. Tá? E aí, aqui no caso, quando a gente for trabalhar com toda a base de vocês, né, quando vocês forem trabalhar com a base de vocês, vão ter até pessoas que, no caso, são homens. Mas, Matheus, como assim, né? A campanha do Dia da Mulher e você está falando de mandar mensagem até para os homens. Calma, porque a gente vai, né, fazer uma comunicação com quem é mulher de uma forma e com quem é homem de outra forma. Por quê? Porque o homem, ele pode, no caso, presentear a mulher. Quantos pacientes vocês atendem aí que não vão um casal? Né? Isso é muito comum, principalmente quando é, às vezes, algumas pessoas mais de idade, né? Às vezes vão ali fazer o tratamento, acaba primeiro fazendo a mulher, depois traz o marido, ou ao contrário, enfim, né? Mas a gente acaba, não é porque é só o Dia da Mulher que a gente não precisa fazer o contato com os homens, é só fazer de uma forma diferente e a gente vai trabalhar daí no caso para de repente eles trazerem, né, as suas companheiras assim por diante. Ok? Então a gente consegue trabalhar com os dois gêneros ali. Então, aqui no caso do Dia da Mulher, para comunicação, para a gente falar diretamente para a mulher, a gente pensou nessa forma. Lembrando que aqui está em texto, mas isso não impede você de fazer um áudio, né? Isso não impede você de fazer um vídeo, tá? Então coloquei em texto aqui para trazer a explicação para vocês, tá? Porém, quando vocês forem colocar em prática, né, vocês podem usar mais a personalização. Então, aqui a gente trouxe nessa questão da primeira linha ali, né, a frase inicial como o mês da mulher, ou seja, para as pessoas baterem o olho e já se identificarem, e aqui a gente contextualiza, ó, dia 8 é o dia da mulher, e para comemorar esse dia tão importante, nós fizemos questão de criar condições especiais, exclusivas para todas as mulheres que iniciarem o procedimento ainda esse mês. Lembrando que essas condições podem ser concedidas também para os seus familiares ou conhecidos. Qual o melhor dia e horário para vir aqui na clínica? Em resumo, né? Então, o contexto aqui, primeiro, todo mundo que é mulher vai ter algo diferente esse mês. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? A gente colocou aqui essa questão de que também familiares ou conhecidos. Por quê? Porque dessa forma a gente faz um paciente virar dois. Né? Então, às vezes, a pessoa, além de ir na clínica, ela conhece uma outra pessoa também que pode estar precisando. Então, exemplo, no caso de uma mãe, pô, e ela tem uma filha, né, que também é mulher no caso. Então, às vezes ela fala, pô, tô precisando, já vou aproveitar disso com a mãe da mulher, já vou trazer a minha filha também. Então, isso também pode ser interessante. Beleza? E aí, no final, a gente sempre termina com a chamada para ação. Tá? Então, aqui no caso, por que a gente está fazendo contato até com quem está ativo? Porque, no caso, eu posso vender outros procedimentos também para quem está ativo. Né? Então, por exemplo, pô, ainda mais esse mês que é o mês da mulher, às vezes o paciente que está ali fazendo uma ortodontia, ela pode fazer um outro tratamento, ela pode fazer, por exemplo, um botox, ela pode ter outros interesses, né? Então, de repente, dá para vocês trabalharem até mesmo com os pacientes que estão ativos. Então, você não precisa deixar eles de lado. Pelo contrário, você tem uma chance de vender mais, né, para quem já está em tratamento com você, do que às vezes alguém que ainda não está em tratamento com você, que aquela pessoa ela já confia em você, né? Então você pode fazer algo nesse sentido também, tá? Bom, então aqui no caso agora a gente falou na mensagem que é para as mulheres e agora para os homens, né? Então aqui nos homens é mais no sentido de às vezes trabalhar com aquela questão de presente, né? Então eu já vi vários relatos mesmo de pacientes que, né, acabam presenteando mesmo, às vezes foi lá, fez o tratamento, incentivou a mulher a fazer, tá? Então acontece, por incrível que pareça, acontece, é mais comum no caso a mulher puxar primeiro o homem do que o homem puxar a mulher, mas há alguns casos que acontece sim, tá? E aí no caso aqui a gente tenta trabalhar com isso, né, com essa questão de presentear.
Então, por exemplo, né, no caso de um filho, né, um homem ali, que sempre quem cuidou foi a mãe, né, foi a mulher, foi a avó, foi a tia, enfim, cada um com a sua particularidade. E aí chegou o momento, né, que essa pessoa hoje possui condição de oferecer algo para aquela pessoa que sempre cuidou dele, para aquela pessoa que sempre teve carinho, que sempre se importou, né, que sempre às vezes se doou, né, deixou de fazer algumas coisas por conta, né, de priorizar ele. E agora cresceu e agora ele consegue, né, retribuir isso para ela de alguma forma. Então olha que legal, né? Imagina a gente conseguir, né, com uma comunicação pegar esse público, né, expressar dessa forma com aquela pessoa, né, e aí trazer isso de repente para que ele retribua, né, esse carinho, esse cuidado, né, tudo que essa pessoa um dia já fez para ele, né, e às vezes isso pode ser o quê? Devolver o sorriso, ou às vezes um procedimento estético. Então a gente, né, pode trabalhar com essa questão do presente, de presentear algo, alguém, melhor dizendo, que é tão especial na vida desse homem. Tá? Então dá para vocês trabalharem muito com essa temática também. Então, de forma geral, é bem né, semelhante à outra. A única mudança é que a gente trouxe essa questão aqui, né, de que aqui, no caso, a gente está colocando essa questão de presentear. Então você pode fazer também um vídeo, pode fazer uma ligação, pode fazer um áudio, ou por último, uma mensagem escrita, mas fica a critério de vocês, tá? Então lembrando, né, que essa é a sua chance de presentear aquela pessoa tão especial na sua vida, né? Aí aqui, isso aqui, quando o homem receber, ele normalmente já vai ficar, tipo, meio sem entender. Então isso aqui já vai aumentar por si só, né, às vezes a taxa de entrega, porque o cara, a primeira coisa que vai falar é eu não sou mulher, né, só que daí na verdade, calma, vamos ler certinho a comunicação, porque normalmente a primeira mensagem que eles leem são essa, aí a hora que for ler o segundo, as outras coisas, daí, né, tem um contexto ali melhor, e aí ele vai ver que no caso, poxa, então eu tô, por mais que, né, ele não é ali da campanha, não é o foco, mas ele tá tendo a oportunidade de presentear aquela pessoa tão especial na vida dele. Tá? E aí aqui o restante é praticamente igual. Ou então, no finalzinho tem essa questão, né, de indicar alguém, né, enfim, no nome dela ali para conseguir ganhar alguns benefícios. Tá joia? Então, com essa campanha, eu vejo muitas clínicas, às vezes, deixando os homens de lado, só que você pode deixar esse público aí, tem uma fatia de, né, de mercado relativamente grande, né, que pode ter interesse aí na campanha de vocês, tá bom? Bom, aqui a gente deixou algumas imagenzinhas, né, só para às vezes complementar. Tem clínicas que acabam fazendo um cartazes, ou às vezes mandando ali no próprio WhatsApp, né? Então, poxa, vamos de repente colocar ali também alguns balões. Enfim, então acaba dando até mesmo alguma ideia aí para vocês, tá? De como que colocar, do que fazer, tá? Mas aqui é só mesmo uma referência aí para vocês, beleza? Ou às vezes uma homenagem, né? De repente para os seus clientes, coisas nesse sentido, tá bom? Boa. E agora a gente tem o dia do consumidor. Pode escrever, a reunião também está sendo gravada, né? Mas vocês vão ver aí, né? O que, que vai ter de, não necessariamente clínicas odontológicas, mas empresas mesmo que vão estar usando essa temática aqui do dia do consumidor. Tá? Normalmente aqui no Brasil a gente tem o dia do consumidor e a gente tem o dia do cliente, que são coisas diferentes, tá? Nessa aqui é do dia do consumidor, tá? Porém, normalmente, né, o mercado de forma geral utiliza muito isso. Sempre qualquer oportunidade que tem para incentivar o consumo, o mercado ele acaba utilizando. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar tanto para clientes inativos, tá? E ativos também, tá? Qual que é a diferença, tá? Acho que no caso aqui, acho que ficou os dois como inativos. Mas qual que é a diferença? É basicamente porque aquele cliente, né, que você já tem ele, às vezes você pode trabalhar também, né, por exemplo, pô, o paciente já está em tratamento, né, mas também, como eu falou no momento anterior, eu quero, de repente, estimular ele a fazer outros procedimentos, a fazer tratamentos complementares. Então, como é que a gente faz isso? Às vezes liberando algum tipo de benefício, como, por exemplo, um valor, um desconto, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, a gente pode trabalhar dessa forma, ou às vezes na campanha anterior, eu não vou trabalhar com o homem, né? Eu não vou fazer aquela ação ali onde eu vou fazer aquele disparo, né? Onde eu vou trabalhar ali enviando comunicação, enviando esse incentivo para homem. Não vou. Então, o que, que eu posso fazer? Já que eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar
com essa questão do Dia do Consumidor com foco em homem, pode ser, né? Então, todo mundo que é mulher vai ser trabalhado mais com a comunicação da mulher e todo mundo que for homem vai trabalhar com a comunicação do Dia do Consumidor. É possível você fazer dessa forma também, tá? Então aqui novamente, você pode fazer um áudio, você pode fazer um vídeo, você pode ligar para as pessoas, tá? Mas a comunicação é mais ou menos dessa forma. Aqui a gente quis trabalhar com essa questão do parabéns, por mais que não é o aniversário da pessoa, mas é para ela chamar a atenção, né? Porque daí, no caso, a gente quer que agradecer, vamos dizer, essa pessoa, ou chamar a atenção dela de alguma forma, né? Então a gente colocou, por exemplo, hoje é um dia muito especial, que é o Dia do Consumidor, e a gente quer, em especial, convidar a vir na clínica novamente. Como forma de cortesia, a gente está liberando um voucher ali de X% de desconto, aquilo que a sua precificação permitir, só que é válido somente para esse mês, porque tem essa temática, né? E aí esse voucher é válido tanto para você quanto familiares ou conhecidos, porque para a gente trabalhar com aquela questão de fazer um paciente virar dois, né? Então aqui no caso, se a gente está falando, né, para a pessoa vir na clínica novamente, aqui é o que? Talvez uma pessoa que já fez um procedimento, mas nunca mais voltou, ou às vezes é até um paciente que fez uma avaliação e não fechou, né? Ou às vezes é um paciente que está como inativo, que tipo, já faz muito tempo que não vem na clínica, né? Então já não é mais nem aquele contato dos 6 meses, vamos dizer assim, já é o paciente mais antigo mesmo, que já não vem na clínica há um bom tempo. Então, às vezes as clínicas ficam muito assim, sem chão, sem norte. Ah, mas como é que eu vou fazer esse contato para às vezes não parecer, né, muito em cima ali, muito incisivo e tudo mais. Então tem aí essas outras temáticas que dão para a gente, né, quebrar esse gelo inicial, por exemplo. Tá? Então vocês podem trabalhar dessa forma aí com esses pacientes, ok? Ou então ver até mesmo outro tipo de benefício que vocês podem trabalhar. Esse é o formato mais comum que as clínicas acabam trabalhando e que dá mais retorno, beleza? E aí aqui também, né, no caso, só reforçando também, acho que se eu não me engano esse aqui é a mesma coisa, né? Tá até duplicado. Porque daí no caso um seria, né, trabalhar como ativos e o outro seria para você trabalhar com inativos, tá? Então só para depois eu arrumo aqui, mas só para vocês entenderem. O ativos é a mesma coisa também. Você pode pegar todo mundo que está em tratamento com você e por conta do Dia do Consumidor você pode fazer uma comunicação para eles. Tá? Não precisa ter aqui essa questão de vir na clínica novamente, só tiraria, né, e colocaria a comunicação. Tem algumas clínicas que fazem algo, por exemplo, vai lá, coloca uma bexiga, né, a pessoa vai, estoura, e aí, de repente, vai ter alguma coisa ali dentro, vai ter 5, vai ter 10, vai ter 50% de desconto, então vai muito da criatividade de vocês e daquilo que vocês gostam de trabalhar também, daquilo também que a precificação de vocês permite, ok? Mas então eu trabalharia aqui tanto com a questão dos inativos quanto de ativos, beleza? Depois, quando eu for mandar para vocês, eu arrumo ali. Aqui tem a mensagenzinha, tá? Para vocês conseguirem trabalhar. Mas, novamente, vocês podem trocar essa imagem aqui por foto com o paciente de vocês, né? Vocês podem trocar, às vezes, por depoimentos, né? Enfim, fica muito a critério de vocês, mas daqui é só uma base mesmo para vocês conseguirem, né, ter uma referência e a gente conseguir ilustrar para vocês, ok? E aí a gente tem a questão das campanhas internas também, né? Então, a gente falou aqui no momento anterior de Dia da Mulher, Dia do Consumidor, mas a gente também tem uma outra metodologia para vocês conseguirem trabalhar com esses pacientes de vocês, né? Então, o objetivo aqui disso é que vocês consigam aumentar mais a venda de vocês, aumentar mais o faturamento de vocês, sem a necessidade de vocês precisarem investir mais em anúncios ou fazer investimentos externos. Isso aqui é trabalhando exatamente com o que você já tem. Então, não tem por que vocês não fazerem, tá? Então, agora nós temos uma outra estratégia, fora as mencionadas anteriores, mas que a gente também usa essas questões da data temática, das ações temáticas. Então, o que, que é a campanha do upsell em resumo? Tá? É basicamente pegar a sua base de clientes, só que daí aqui agora é ativos, ok? Clientes que estão em procedimento. Então, a ideia aqui é a gente visar oferecer, né, um outro tipo de tratamento, um tratamento complementar para essa pessoa que está em tratamento com você. Tá? E aí, como ela está em tratamento com você, você pode parcelar esse procedimento dentro daquilo que às vezes ela já está fazendo com você. Então, vamos pegar aqui um exemplo da ortodontia, tá? Vamos seguir aqui, ó.
Então, exemplo da ortodontia. Esse paciente que está colocando aparelho, que está em tratamento com você de aparelho, por exemplo, vamos supor que falta ali 12 meses para esse paciente finalizar o tratamento dele, tá? Matheus, como é que eu faço para vender, por exemplo, um clareamento para um paciente que está de aparelho? É assim que vocês vão fazer, tá? Então eu vou pegar esses 12 meses que falta para o paciente terminar o tratamento dele e a gente vai pegar o clareamento e vai colocar dentro desses 12 meses. Por que a gente faz dessa forma? Porque o paciente que está com o aparelho, vamos pegar o exemplo do convencional, ele não consegue então fazer o clareamento agora. Porém, isso não significa que ele não pode, né, no caso, participar da campanha, entende? Então, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, no caso da ortodontia, todo mundo que está em tratamento, né, e a gente comunica referente a essa campanha, a gente fala dessa campanha. Porque para o paciente é uma oportunidade boa, porque o que a gente está fazendo? A gente está pegando o clareamento, tá? Normalmente fazendo uma condição, exemplo, o meu clareamento custa R$ 1.200. E nesse mês em específico, porque não é sempre que a gente vai fazer isso, o clareamento vai custar R$ 800. Normalmente, ainda esses R$ 800 é parcelado em o quê? 6 vezes para o paciente no cartão. Só que essa é uma campanha que a gente não vai ter custo, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, né? Porque eu não vou entregar nada para o paciente agora. Eu estou vendendo algo para ele, mas que a gente só vai entregar depois para ele lá no fim do tratamento dele. Entende? Então eu posso flexibilizar um pouco mais. Né? Então, para o paciente é muito vantajoso também, porque ele está ganhando, né, um acesso a esse clareamento de uma forma que ele nunca teve antes, que normalmente, vamos supor, é parcelado em 3, 6 vezes no máximo no cartão. Aqui a gente está parcelando em mais vezes para ele e colocando dentro do valor da parcela dele, da mensalidade dele. Ou seja, vai ficar um valor bem acessível que às vezes não vai pesar no bolso dele. Entende? Então, é aquela coisa, por que consórcio faz tanto sucesso aqui no Brasil? Porque algumas pessoas precisam fazer uma conta para conseguir, às vezes, né, aquilo que ela deseja. Então, aqui é legal porque o paciente vai pagando um pouquinho por mês, um valor que não pesa no bolso, e quando chegar no fim do tratamento dele, já está incluso, já está ali com aquele clareamento para ele, né, reservado ali para ele. Agora, vamos pensar num formato que seu paciente não faz isso. Vai chegar lá no fim do seu tratamento. Então, poxa, o paciente passou às vezes 12 meses, 24 meses, 36 meses ali com o aparelho. Claro, vai depender muito da situação dele, mas só exemplo. Poxa, a pessoa passou todo esse tempo cuidando do sorriso dela, né? Seria muito bom se ela tivesse o clareamento, porque ia ficar muito bonito o sorriso, né? Então a pessoa passou todo esse tempo cuidando do sorriso dele, ela não vai ter um clareamento ali para deixar o resultado ainda melhor, né? Para evidenciar ainda mais o sorriso que ela tanto lutou, né, para conseguir ter. Só que daí, se o paciente, no caso, não for participar dessa campanha, lá na frente, até quando ela terminar o tratamento, vamos pegar aqui no exemplo, 12 meses depois, vocês estão vendo aí. Hoje o preço da gasolina é um, amanhã é outro, do café hoje é um, amanhã é outro. A odontologia também, os fornecedores aumentam os valores, tudo tem reajuste, funcionário, prestadores, aluguel, e aí vocês acabam precisando também, normalmente, reajustar os valores. Aonde eu quero chegar? E hoje, né, no caso, o valor do clareamento é um, e 12 meses depois, provavelmente vai ser outro. Então, a gente está falando para o paciente que, né, fazendo dessa forma, ele garante essa condição, que não é sempre que você faz, né, e ele ainda vai pagando um valorzinho que não pesa no bolso dele, para quando ele terminar o tratamento, ele já ter acesso ao tratamento. Agora, se ele for deixar lá para frente, o que vai acontecer? Ele, no caso, vai estar fora da campanha, então não vai ter essa condição, né? E também ele vai ter que pagar, fora o valor mais caro, numa forma de pagamento que às vezes não fica tão vantajoso para ele. Às vezes vai ser só no cartão, às vezes em 3 vezes, às vezes em 6 vezes. Ele já vai ter que desembolsar ali naquele momento, né? Então, normalmente as pessoas, quando a gente faz essa campanha de forma estratégica, acabam aderindo, mesmo que não vão ter acesso agora. Entende? Você só precisa ter, né, essa estratégia por trás. Então é assim que a gente vende um clareamento, mesmo para quem está em tratamento. Normalmente na nossa clínica a gente faz essa campanha 2 vezes ao ano, ok? Então vocês podem fazer dessa forma. Eu recomendo vocês começarem com a ortodontia para vocês aprenderem a fazer esse tipo, né, de campanha, mas vocês podem também fazer isso com outros procedimentos.
tá? Então vocês podem trabalhar isso com outros procedimentos que dá para a gente encaixar, tá? Que faz de repente sentido para o teu público. Ok? Então é muito interessante e fica bom para todo mundo. Fica bom para vocês porque vocês estão vendendo algo que não você não está tendo custo nesse primeiro momento. Você fideliza o paciente, porque uma vez que ele continua fazendo com você, ele fica até o final, né? E dependendo da região, a ortodontia tem muita evasão, né? Acaba saindo, infelizmente, alguns clientes ali, né? Que acaba não concluindo e talvez uma vez que o paciente faz isso, ele, né? Acaba ficando ali com você, né? Aumenta o seu ticket médio também, porque, pô, antes o meu ticket médio daquele paciente era a manutenção, que era o quê? 120 por mês. Aí agora eu consegui aumentar que seja 20, 30 reais de cada paciente. Isso aumenta muito a lucratividade. Tá? Então é vantajoso para todo mundo. E para o paciente também é interessante, porque ele está pagando um valorzinho só agora, já quando ele terminar o tratamento, ele já vai ter acesso a esse tratamento, ele está se planejando financeiramente, ou seja, para ele a experiência vai ser muito melhor no bolso dele, né, do que quando ele chegar lá na frente, ele vai pagar mais caro, né, então fica melhor para todo mundo, é realmente um ganha-ganha, tá? Aí no caso vocês podem fazer isso também no caso da limpeza, né, então a limpeza no caso, vamos supor, o paciente vai ali fazer com vocês, uma limpeza é o quê? A cada 3 meses? Tem pacientes que é a cada 6 meses. Então, você pode fazer isso, né, a cada período que esse paciente vir na clínica, né? Então, vocês podem parcelar em até 3 meses ou X tempo, que é o período que normalmente esse paciente vai vir aqui na clínica. Isso somente nesses casos onde você faz a campanha, tá? Que no caso vai ser o quê? 2 vezes ao ano, por exemplo. Tá bom? Depois, para quem é cliente, tem passo a passo dessa campanha aqui, né? A gente foi em 3 clínicas de regiões diferentes, onde a gente mostrou como fazer isso aqui na prática, mostrando ali o passo a passo e mostrando que não é sorte, porque se for em 3 regiões diferentes, com, né, localizações, com até marcas totalmente diferentes, para vocês realmente verem que é possível fazer independente da região que vocês estão. Tá? E aí, aqui no caso, né, então, a gente recomenda para vocês terem a melhor execução possível, que vocês façam uma decoração, ou seja, se for trabalhar com a data temática, já vai resolver isso, porque a gente notou que em nossa experiência, quando a gente coloca a decoração, o time inteiro compra essa briga com vocês, o paciente ele bate o olho, ele vê que tem alguma coisa diferente, né, então fica visual, o paciente, no caso, quando ele está lá na recepção, ele já percebe e já gera uma curiosidade nele, então fica, né, fica muito melhor a gente trabalhar quando o ambiente em si está decorado, está nessa temática, do que quando não tem nada. Beleza? Realizem uma reunião interna entre vocês para garantir um alinhamento de todos. Se for o caso, a prospecta está à disposição para ajudar vocês nisso. Para quem é cliente também, a gente pega na mão de vocês e coloca essa campanha junto com vocês, tá bom? Normalmente a campanha ela dura um mês todo, não é um negócio tipo, é essa semana ou é um dia. Não, é o mês todo trabalhando em cima disso. Dependendo do tamanho da sua carteira, eu já vi clínicas trabalharem até 2 meses com essa campanha, mas porque a rotatividade tinha muitas pessoas ali dentro, tá? Mas normalmente trabalhar um mês inteiro com essa campanha é onde a gente consegue aproveitar mais e ter o melhor resultado possível. Até porque não pode ser algo que dure para sempre, né? Senão perde o sentido da campanha. Então, o mês inteiro ali já é mais do que suficiente, e aí vocês vão trabalhar, a nossa recomendação é que seja executado essa estratégia a cada 6 meses, ok? E aí aqui no caso, deixa eu ver aqui se ele vai passar. Aí, aqui a gente deixou uma comunicação para vocês do upsell, onde ele tem a temática do dia do consumidor, né? Então, por exemplo, para cartaz, coisas, lembrando, isso aqui é interno, tá? E aí a gente deixou também, acho que não tem aqui do Dia das Mulheres, podia ter o do Dia das Mulheres também, se não tiver, eu vou fazer para vocês. Tá? Se fizer sentido. Mas normalmente, por exemplo, eu posso fazer isso aqui com o quê? Procedimentos estéticos, de repente com botox, se vocês acharem que faz sentido, dá para trabalhar também, tá? Então, no caso, vocês podem avaliar aquilo que faz mais sentido para vocês, beleza? E aí, agora, por último, mas não menos importante, a gente tem o Dia Mundial da Saúde Bucal. Né? O Dia Mundial da Saúde Bucal é agora, né, nesse mês também, que é o dia 20/3, tá? Então, é uma coisa que, no caso, para a odontologia faz bastante sentido, tá? Então, é algo que a gente não tem sempre. Deixa eu só ver aqui se o meu computador... Acho... Aí, voltei?
Acho que deu uma travadinha aqui. Aí, voltou. Então, no caso aqui, essa temática, né, uma ação que não tem sempre, então é muito voltado para a odontologia, né, é realmente nichado, é realmente específico, né, essa questão, e eu acho que a gente pode aproveitar essa temática para a gente conseguir, né, trabalhar muito com a questão da prevenção, para a gente evidenciar muito o cuidado da saúde bucal, né, para a gente educar o maior número de pessoas, porque infelizmente tem pessoas que só vão para sua clínica quando o problema acontece, sendo que ela poderia ter ido na sua clínica antes do problema acontecer, antes de dar problema, entendeu? Então vocês podem trabalhar muito com essa questão, né, de fazer esse trabalho de check-up preventivo. Tem clínicas que eu conheço que aproveitam essa temática para, às vezes, ir né, num lugar mais carente, de repente numa comunidade, fazer uma ação social. Isso também é legal, né? Tem clínicas que, no caso, trabalham aqui muito com a questão do preventivo, então, às vezes, fazendo a campanha de limpeza, né? Às vezes, cuidando da importância contra o câncer bucal. Tem clínicas que acabam indo em escolas, enfim, tá? Você vai avaliar aquilo que mais faz sentido para você. Aqui, no caso, a temática que a gente quis fazer foi, né, trabalhar aqui com está chegando o grande dia, para trazer uma questão de curiosidade para esse paciente, tipo, dia do quê, né, e aí a gente coloca. Então, no dia 20/3, é celebrado o Dia Mundial da Saúde Bucal, e nós, se você quiser colocar o nome da clínica aqui, temos uma missão importante, chamar a atenção do maior número de pessoas para a importância da saúde bucal. Olha que interessante, até nessa questão dá até para trabalhar muito com a odontopediatria, se for o seu foco, porque também, infelizmente, tem muitas pessoas, né, que acabam não dando a devida importância, né, nessa fase, e aí depois a criança, o adolescente, o jovem, acaba passando por problemas que poderiam ser evitados, tá? E aí, no caso, só complementando, a clínica, nós estamos fazendo uma força-tarefa, e o nosso dentista pediu para eu te chamar para você vir fazer uma consulta de check-up preventivo. E ele faz questão que você tenha, que você venha, né, para a gente garantir que esteja tudo certinho com a sua saúde. Então não tem motivo para você não ver, beleza? E aí que termina com uma chamada para ação. Então, se você não tinha ideia de como fazer contato com as pessoas que já fazem mais de 6 meses que não vêm na clínica, tá aqui uma comunicação. Lembrando, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um áudio, né? Você pode mandar por escrito também, pode fazer uma ligação, né? Então fica muito a critério de vocês. Primeiro você começa, né? Depois você melhora. Ok? Mas dá para vocês trabalharem muito aí com esse tipo de comunicação, né? Muito com a base do que vocês possuem na clínica, tá? Então é muito interessante esse tipo de comunicação, né? Porque a amplitude, vamos dizer assim, o leque de ações que dá para fazer é muito e muito grande, tá? Então fica a critério aí de vocês de entender, né, o que de repente vai dar mais retorno para vocês em menos tempo e às vezes com menos esforço, tá? Então vejam aí, avaliem, estudem o negócio de vocês para conseguirem, né, colocar essa estratégia também, essa campanha interna aí a favor de vocês, beleza? Aqui tem então uma imagem, né, para vocês trabalharem também, tá? Só uma ideia mesmo, ok? E aí aqui no caso a gente só para finalizar também tem essa questão do sorteio, né? Então o que é esse sorteio basicamente? Também em algumas ações é colocado de forma interna na clínica, tá? Tipo uma urninha. E aí no caso você pode deixar ali na recepção, né? De repente uma cesta, você pode colocar ali, de repente, uma caixa, uma embalagem, enfim, você vai colocar algo na recepção ali que chame a atenção do seu público, né? Ou melhor dizendo, vamos pegar, por exemplo, um eletrodoméstico que o meu público gostaria muito de ter, mas que infelizmente eles não compram. Exemplo, um air fryer, né? Exemplo, uma Alexa, exemplo, uma caixa de som, enfim, né? Alguma coisa que você acha que para o teu público faz muito sentido, ou então agora um exemplo, a gente está aí no mês da mulher, vamos sortear às vezes um botox, enfim, né? E aí você vai colocar isso ali, é importante que você faça uma cesta, que você coloque isso dentro do matemático, para todo mundo estar na recepção, gerar essa curiosidade, ver, então é importante que seja muito visual, e aí para as pessoas participarem, elas vão deixar o nome delas, né? E o telefone delas ali na cestinha, juntamente também
com o nome e o telefone de um amigo, que seja real. E aí, claro, que quanto mais nomes essa pessoa deixar, mais chances que ela tem de ganhar. E aí depois você vai fazer esse contato com as pessoas desse telefone da urna, falando ali que fulano indicou ela, entendeu? Tá? Se vocês quiserem, inclusive, quem é cliente da Prospecta, que a gente faz esse trabalho de contato com os leads, a gente pode fazer isso, a nossa equipe tem experiência, tá? Então, em resumo, é isso. Aqui tem a urninha, né? Eu recomendo que seja transparente para as pessoas terem a sensação de ver o negócio acontecendo. Eu acho legal. E é isso aqui normalmente vocês fazem a cada 6 meses. Vai depender do prêmio. Já vi clínicas, por exemplo, que sortearam, sei lá, um iPhone, né? E foi o ano inteiro, porque era um valor de agregado, a valor agregado maior, mas dá bastante resultado. Porque normalmente o paciente de vocês são pessoas que já estão em tratamento, né? São pessoas que já estão aí fidelizadas com vocês e que normalmente possuem pessoas no mesmo nível ali, né? Seja econômico, seja social. Então isso acaba trazendo que leads parecidos, leads qualificados, assim como aquele paciente que está em tratamento. Então é uma base muito interessante de se trabalhar. Beleza? E vocês podem aproveitar essa temática do Dia do Consumidor, do Dia da Mulher, para estar iniciando com isso também. Tá, então é bem simples, como vocês viram. Aí vai ter esse papelzinho aqui, né, que só uma sugestão também, onde tem então o nome, o telefone, o nome do indicado, da pessoa que ela está indicando e qual é o telefone. E não tem limite. Então, quanto mais ela indicar, né, mais chance ela tem de ganhar. A gente coloca isso aqui também para deixar claro para a pessoa. Beleza? E assim, custo relativamente baixo, né? Então, tem clínicas hoje que acabam investindo dinheiro lá na plataforma, lá no Facebook, e por que não investir na sua base também? Né? Ambos são importantes, né? Porque eu estou fazendo lá no Facebook que eu não vou trabalhar com a minha base. Não é porque eu estou trabalhando com a minha base que eu não vou trabalhar no Facebook. Né? Até porque se você trabalhar só com a sua base e não trabalhar colocando clientes novos, a sua base ou vai saturar, né? Ou vai chegar um momento que ela vai acabar, você não vai ter mais como oferecer mais coisas para aquela galera. Agora, se você está sempre renovando com clientes novos, que no caso é da plataforma Facebook, Instagram, Google, que ela serve para isso, colocar pessoas novas, renovar a tua carteira, né? Colocar um fôlego novo ali. Então, o ecossistema ele vai alimentando. Agora, se você só trabalhar também com o Facebook, não trabalhar com a sua base, não é que não vai dar certo, mas você vai sempre ficar dependendo da plataforma, né? E eu particularmente não gosto de ficar sempre dependente de um único lugar. Então, por que não trabalhar com os dois? Trabalhar bastante, por exemplo, com tudo aquilo que o Facebook vai trazendo, que as plataformas vão trazendo, eu vou trabalhando junto com os meus clientes, né? Com essas outras ações, né? Porque eu sei que daí, nesse caso, o meu ecossistema, minha base, meu banco de dados vai estar sempre se renovando, né? Então eu consigo ter o melhor aproveitamento possível, né? Sem saturar, né? Sem, às vezes, perder ali a oportunidade de se trabalhar com alguma campanha dessa. Beleza? Então, não é porque você está fazendo um que o outro não vai ser interessante. Um complementa o outro, tá? É ao contrário, um fortalece o outro, um complementa o outro, um dá mais força para o outro. Beleza? E aí, aqui no caso, só para a gente finalizar, vocês vão perceber que na medida que vocês forem fazer isso, às vezes vocês vão ter um pouco de dificuldade, porque, imagina a tua clínica, tem 2.000 contatos. Até finalizar o mês, não vai dar tempo de, às vezes, sua secretária conseguir fazer uma ligação, ou de até mandar uma mensagem, ou um vídeo ali para toda a sua base de clientes. E aí, pensando nisso, a gente criou uma solução, que é o primeiro CRM para clínicas odontológicas, diretamente ali no WhatsApp, onde com um clique você manda lá um áudio como se fosse gravado na hora, então fica como se fosse realmente gravado na hora. O paciente tem a sensação de que vocês pararam o atendimento de vocês para ir lá e gravar um áudio, né, específico e personalizado para ele. Ou dá para mandar o vídeo, ou dá para mandar o vídeo uma mensagem, ou dá para mandar uma mensagem uma imagem. Enfim, fora, são mais centenas aí de funcionalidades, de estratégias que dá para vocês colocarem em prática com a ferramenta, né? Que a gente falou muito das datas temáticas, mas dá para vocês chamarem todo mundo que fez a avaliação e não fechou, para pedir indicação, pessoas que abandonaram o procedimento ou que fizeram o procedimento e nunca mais voltaram, pacientes que faltaram de primeira consulta, inadimplentes, pacientes que não agendaram, pacientes de alguma parceria, para pedir avaliação no Google, campanha para aniversariantes, enfim, tem bastante coisa que dá para vocês fazerem. Beleza? Então, quem tiver interessado um pouquinho mais, é só entrar em contato aqui com a gente. Beleza?